Hoje eu vi mesmo um vídeo. Como é que o Marçal ele se mantém vivo, né? Não é fazendo política, é fazendo entretenimento. Hoje estava lá Marçal, Julião e Toguro gravando novos vídeos, fazendo novas sketches engraçadíssimas e dando muita visualização. Ele se mantém vivo através do entretenimento. Ele desafiou o Popó pra uma luta, vocês viram isso? E vai participar. Eu vi. No dia da luta do Mike. Aliás, vocês assistiram a luta? Eu assisti. Pô, tinha que ter visto. Eu assisti. De Mike Tyson? Assisti. Mas foi uma luta triste, não gostei não. Eu gostei. Mas eu achei tá uma muito luta velho, não foi combinada. Eu achei a pônei. luta meio combinada. Eu tava vendo depois alguns lances e análise sobre aquilo, eu achei combinadíssimo. Parecia que os dois estavam segurando o braço, né? Pra um não nocautear o outro, não sei o o quê. Jake Paul claramente não quis nocautear o Mike Tyson. E o Mike Tyson também segurou o braço várias No vezes. final, achei isso. No final, achei isso claro. Agora, durante a luta. Não, ele segurou. O Mike Tyson segurou. Segurou também, eu vi uns lances. Tipo, dar um murro, o cara ficar assim, ele tá perto, ele não ele deu outro. Ele recua ele recuava o braço. Isso é um pouco estranho. Mesmo o cara velho, ele entende, pô. Pra Deu um mim, murro, eu vou dar assim, outro. Olha, vamos aqui fazer. O Jake Paul, ele tá ganhando de todos esses caras e tal. Acho que com o Mike Tyson ele falou bem assim: vamos fazer aqui no combinado. Uma apresentação. Você é a maior lenda possível dos Estados Unidos, no boxe. Então a gente vai deixar aqui você. Porque ele deve ter ganho de dinheiro isso aí. Nossa. Pô, estavam colocando com 40 milhões de dólares, cara. 40 milhões Mike de Tyson? dólares. Eu vi que foi 5 pro Mike Tyson. Não, que sim, porra, por 5 milhões, o Mike Tyson não sai da casa dele, porra. Não. Pô, 5 milhões de dólares é muito pra gente, pô. Tyson não. Eu senti que ele cansou, isso que o Bahia falou, que ele cansou no final. Meu Deus. Na verdade, que o Orlando falou, que ele cansou no final e aí ele segurou a mão. Sim, mas ele cansa mesmo, porque a aposta do Bisotto era o seguinte: se não nocautear nos primeiros 3, ele perde. E foi isso mesmo, se o Tyson não nocauteia nos primeiros 3, já era. Não nocauteou, perdeu. É muito difícil a disposição da idade você bater de frente. Não interessa mas eu tenho 28, se eu bato de frente com o Mike Tyson, eu apanho. Não olha como tá sendo cheio. O que você faz da vida? O cara só toma vinho em Portugal e fica lendo sobre Zizek. Exato. Com certeza todos nós aqui apanharíamos. Esse aqui não. É verdade. Eu ia dar uma corridinha ali pra chegar a tempo, cheguei aqui morrendo já. Agora vamos falar de Nordeste. Vamos falar de Nordeste, que é o tema específico dessa live. Eu vi muita gente querendo aqui, fala de Nordeste, não fala do Bozo. Então, eu quero saber muito dos planos que vocês têm, do plano que aí o Núcleo da Bahia com o Sandro tem, do plano que você tem, como é que vai ser os mandatos, como foi a vitória também, não chegamos a conversar sobre isso. Como é que foi a vitória? Verdade, e o processo de... Eu trouxe algo muito particular lá pro... Eu não vou falar nem pra Natal só, mas pro Rio Grande do Norte inteiro, que a campanha ela meio que foi... Começou uma coisa e foi se tornando outra no processo. Que foi muito entregar causa pras pessoas. Lá, como eles já estão muito acostumados com os políticos que ficam dando show de obviedades, vamos trabalhar pra saúde, educação, segurança, e sempre aquelas mesmas figuras carimbadas que quando não é o atual prefeito, é o filho do cara, o sobrinho do cara, o primo do cara, quando chega uma pessoa completamente diferente, falando uma linguagem diferente, não uma linguagem diferente do potiguar ou do cara natalense, mas uma linguagem diferente no sentido de discurso mesmo, de causa. Enquanto os caras estão entregando algo genérico, eu estava entregando uma causa para eles, que era o seguinte, isso é um problema generalizado do Nordeste, talvez do Brasil em certa medida, que eu falei que as pessoas, Natal só vivia o que está vivendo agora, só está vivendo o que está vivendo agora, porque as pessoas se acostumaram a viver no absurdo. As pessoas não sabem exercer cidadania. Parte do problema do Nordeste é as pessoas não saberem exercer cidadania. E eu comecei a fazer isso fazendo um trabalho voltado para fiscalização. Por exemplo, lá em Natal eu fiscalizei uma avenida que estava sendo feita uma restauração de 1.200.000 e ela ter sido entregue completamente depredada. A avenida foi paga 1.200.000, ela foi entregue completamente depredada. Fiz um requerimento de informação, a secretaria não respondeu, fiz o segundo, responderam, o terceiro, fizeram o recapeamento e o próprio recapeamento para restaurar, eles entregaram errado de novo. Fui lá mais um requerimento, para 4 requerimentos, com 5 vídeos, terminou com a denúncia e a avenida foi entregue. Eu fiz isso 2 vezes, com 2 avenidas bem conhecidas lá do Natal. A sua crítica fez com que as coisas tivessem sido entregues, coisas que não seriam entregues, exatamente, foram entregues porque você criticou. Isso. E você era simplesmente um cidadão, não tinha mandato. Perfeito. E eu estava exercendo cidadania naquela posição.
E como isso é um papel no vereador e eles não veem isso sendo feito, porque o que acontece em prefeitura e Câmara Municipal do Nordeste, e talvez por aqui também, os vereadores são eleitos e eles querem se reeleger. Poucos têm a ambição de ir para estadual, federal, a maioria quer ter ali seu lugar, seu gabinete ali, uns 5, 6 mandatos. Então, a maioria dos vereadores viram situação. Então não existe fiscalização em cima da prefeitura. O que existe? Existe articulação para conseguir emenda e ficar inaugurando praça. Ficar trazendo iluminação para uma rua que está no barro ainda. E eles fazem esse tipo de dinâmica e passam a não atender os anseios da população, que é justamente uma UPA lotada, que é uma avenida cheia de buraco, que é o cara sem saneamento básico. E eles passam a fazer a política apenas pela estética. Inaugurei aqui uma praça que tem 3 equipamentos para um idoso. Olha só o quanto eu estou trabalhando. E a população começou a enxergar isso e falou, pô, isso aqui não está mudando a minha realidade. Mas esse cara aqui, que veio na minha rua e fiscalizou, cobrou o prefeito, bateu de frente e entregou, isso foi feito como deveria ser feito, pô, esse cara é diferente. E as pessoas davam esse feedback? Sim, pra caramba. Falavam pra você, Faustino, você conseguiu, e é isso, e agora eu me acordei e tal. Pra caramba. E isso também fica muito claro que na campanha eu vi muito isso. As pessoas falando, Faustino, não ia votar em ninguém esse ano, mas, pô, conheci você é de casa só pra votar em você. Teve muita gente que votou em mim e votou nulo porque ninguém representava. Lá, pra você ter ideia, segundo turno, juntando uma abstenção, votos nulos e votos brancos, foi 42%. Nossa senhora. Rapaz, Nossa absurdo, senhora. né? Praticamente Ou seja, as pessoas não se engajaram nisso. Claramente as pessoas estão falando, caramba, essas figuras aqui não me representam. E eu vejo que existe um espaço para ser trabalhado nisso. Eu estou sofrendo algumas críticas das pessoas que inclusive que me apoiam para o seguinte, a gente sabe que política, as pessoas estão bem desesperançosas já. E eu também senti isso. Por mais que tenha feito tudo isso, tem gente ainda que falava, não, você tá fazendo isso agora porque você é candidato, você apareceu agora. Depois tal, você vai roubar, você vai esquecer, depois você vai roubar isso, aquilo. Daí, o que eu comecei a raciocinar. O Leonardo aqui, Tsuver pro Centrão. Vamos fazer o Valdemar da Costa Neto de Betinha. Daí eu comecei a pensar, pô, eu tenho que fazer esse cara que tá desacreditado voltar a acreditar na política. Porque eu fui o cara que era desacreditado também. 2021, não sabia nem o que era política. 4 anos atrás, eu não sabia fazer a mínima ideia do que era isso. Eu nunca tinha votado na minha vida. Você falou pra mim no documentário que a gente fez sobre os inimigos públicos que você era um cara muito afastado de política, que não tinha nada a ver, que você, enfim, foi pra mais enveredou a área do esporte, uma política que você nem era atleta fisiculturismo, tá parado, não queria nem saber de política. Tanto que em 2018 eu via meus amigos se engajando. Pô, Bolsonaro, tá, não sei o que, eu via muitas carreatas grandes do Bolsonaro e eu falava... Pô, caramba, os caras correndo atrás de um político. Agora, rapidinho, 2 pontos práticos que mostram isso que Faustino tá falando no Nordeste, que é um problema mesmo. Ele falou da questão das pessoas se acostumarem com o absurdo. E se você for conversar com as pessoas, até as pessoas que vendem voto hoje no Nordeste, na Bahia, na minha realidade, elas vendem o voto, mas elas são contra a compra de voto. Sim. Eu tô fazendo um levantamento, aquele artigo que eu tô pensando em fazer, justamente mostrando algumas pessoas que estão declarando, elas estão se sentindo à vontade para declarar que elas venderam o próprio voto, mas que elas são contra a compra de voto. Só que elas estão tão acostumadas só com essa realidade, que como se isso fosse algo completamente natural, que elas ali acabam vendendo o voto dela. Não natural em si de elas concordarem, mas natural de acontecer frequentemente. Sim, eu acho que o raciocínio da pessoa é um raciocínio bem compreensível. É o seguinte, meu voto não serve pra nada porque todos são ladrões. Sim. Então não tem distinção nenhuma. Todo mundo vai vender o voto. A única distinção vai ser eu não vou ganhar o dinheiro, ao passo que do outro jeito eu vou ganhar o dinheiro. Então, pô, ok, eu vou ganhar o dinheiro, mas eu não acho correto que comprem voto, etc. Exato. Eu queria que os políticos fossem honestos, mas só tem filho da puta, só tem canalha, então vou lá e vou ver meu voto. E realmente os políticos são políticos profissionais mesmo. Eles são políticos profissionais. Tanto que, por exemplo, em Lauro de Freitas, a base de Moema são 21 vereadores. Se eu não me engano, não, eram 4 vereadores somente de oposição. Se você for contar essa lógica, a atual prefeita, a próxima prefeita, na verdade, né, a atual prefeita eleita, o que é que ela fez? Ela fez 6 vereadores. Então, aumentou de 4 para 6. Logicamente, se você fosse pensar no aspecto comum, não era para ela ter uma Câmara boa no ano que vem, né? Do lado dela. Mas provavelmente ela terá, por conta dos políticos profissionais. Então, ela não vai... sempre, independente de mudar de gestão ou não de lado, do PT para a União Brasil, por aí vai,
isso é um fator do que Faustino falou também. Da questão dos políticos, eles não querem ali galgar nada. Eles são políticos profissionais, querem ter 6, 7, 8 mandatos de vereadores, depois se aposentar. E aí, por isso, você sempre tem uma Câmara que não é independente. Por quê? Porque é sempre governista, ela está sempre com o governo. Uma coisa, ele falou do que o fez ganhar a eleição. O que o Sandro ofereceu de diferente que fez as pessoas votarem no Sandro? Por que elas votaram no Sandro? As pessoas votaram no Sandro por um sentimento de revolta contra o sistema mesmo, contra isso tudo aqui que eu tô falando. As Já pessoas, muito parecido com o as dele. pessoas na Bahia, um elas ódio estão, contra o sistema. elas estão acordando cada vez mais pro aparelhamento do Estado e o uso do Estado na eleição. O que aconteceu em Camaçari agora foi um sintoma disso. Foi utilizado diretamente a polícia militar para poder ganhar a eleição. E eles fizeram um teste que eu bato o pé firme aqui, que vai repetir em 2026. Eles repetiram o que aconteceu em 2022, na verdade. Exatamente, exatamente. Eles olharam pro Bolsonaro e falaram: baita ideia do Bolsonaro, usou a PRF, agora a gente vai usar a PM na nossa cidade. Exatamente. Foi isso que eles fizeram. E o pior... E eles começaram isso na primeira campanha de Neto, né? Porque Você ainda tem aqueles vídeos, Pirajá? Nossa, não. De Já Camaçari? sumiu. o compilado, né? Eu acho que eu consigo. Acho que eu consigo mandar pra ele Mas aqui. até termine, quando girar a roda, você E aí o que pega. é que acontece? Eles fizeram um experimento praticamente, né? Eles usaram o Estado diretamente para influenciar nas eleições. Eles pegaram a polícia militar, o que é que eles fizeram? Oprimiram um lado só, não permitiram que um lado fizesse essa política tradicional, que a gente é contra, mas foi uma realidade, e ele deixou o outro campo aberto. Tinha gente da esquerda que a pessoa filmava, falava que ia estar fazendo boca de urna, levava, o policial não fazia nada. Nossa! Então, assim, isso aí é muito e foi absurdo. ordem. Uma coisa também interessante, eu fui perguntar a um colega, que ele é policial militar. Eu falei assim, rapaz, por que não houve uma interferência, assim, de alguém, de uma patente mais alta? Porque, assim, apesar do Estado ser aparelhado, não é todo mundo ali que vai concordar. Vai ter um Evidente, tenente, evidente. um capitão, um coronel. Ele falou, até a estratégia que eles utilizaram foram de pegar alunos da polícia militar, os alunos de formação, e colocar no dia para atuar. Porque eles não têm mais tanta independência assim, né? Sim. Então, e as pessoas estão percebendo isso e estão ficando revoltadas com isso. Então, o que Sandro ofereceu foi justamente isso. Combater o sistema. Lá tinha muito também, como são muitos políticos profissionais, na Bahia, tem muita a escassez de ter um cara que bata de frente de verdade mesmo, que vá pra cima dos políticos, porque só são diversos políticos profissionais que estão fazendo oba-oba ali. Em Lauro mesmo, tem um vídeo que eu vou mandar pro Bahia também, que tem um vereador, que foi o vereador mais votado. Supostamente, ele teria ordenado, porque foi a equipe dele que apareceu no vídeo, comprando voto, e ele era secretário de assistência social com Bolsa Família, lá em Lauro de Freitas. Ele foi o vereador mais votado da cidade.